Há um texto no Novo Testamento em que, uma vez mais, nós encontramos a importância do amor. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura que será projetada no telão nesse momento. Ouça com atenção. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Há algo aqui nesse texto que muitas vezes passa a nós de maneira despercebida. Paulo lhe afirma aqui no verso 12, no 3º capítulo de Colossenses. Ele diz: revistam-se de profunda compaixão. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse hábito em nossa vida, o hábito dessas características que tenho aqui mencionado a vocês, que vamos desenvolver não somente hoje, mas durante toda essa série, cada uma delas se tornam hábitos em nossa vida apenas através de um poder, e esse poder é o amor. Se você busca ser uma pessoa que vive a experiência da bondade centrada no amor, preste atenção nessas 4 coisas, nesses 4 passos que esse homem tomou. A bondade centrada no amor. E o primeiro passo é esse: ver as necessidades ao seu redor. A bondade centrada no amor, ela vê a necessidade ao seu redor. Bondade que geralmente começa nos nossos olhos. É através da maneira que nós vemos, como nós enxergamos as pessoas e as situações ao nosso redor. Se nós não percebemos o que está acontecendo, dificilmente a gente enxerga a necessidade das outras pessoas. Você se lembra como que Jesus descreve aqui a atitude daquele samaritano? Mas um samaritano, disse ele, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. O texto diz, quando o viu. Esse é o ponto de partida. Se você quer que o seu coração se torne um coração mais bondoso, você precisa mudar a maneira pela qual você vê as coisas e pessoas ao seu redor. Isso significa o desenvolvimento de uma nova visão, uma nova perspectiva, uma nova atitude de observação. Existem milhões de pessoas nesse mundo que sofrem. E quem sabe algumas delas estão sentadas na mesma fileira que você. O problema é que a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não sabe. Mas um dos problemas que enfrentamos, um dos principais problemas que nos impede de ver, sabe o que é? Sabe o que nos impede de ver o que acontece ao nosso redor? A pressa. A pressa. Geralmente nós estamos tão apressados com a rotina do dia a dia que simplesmente nós não paramos para ver. A gente não percebe, a gente não enxerga. A gente não olha as necessidades das pessoas. Para sermos pessoas mais bondosas, nós precisamos parar para ter o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, para que ela possa ser dominada pela bondade. Nós precisamos intencionalmente diminuir o ritmo da nossa vida. Se você deseja ser uma pessoa mais amorosa, você precisa ser sensível ao que está acontecendo ao seu redor. E para isso você precisa fugir dessa armadilha, a armadilha da pressa. E eu confesso a vocês que quão fácil eu caio nela. Tenho uma mania, uma tendência de sempre querer fazer 17 coisas ao mesmo tempo, com pressa. Mas tem hora que eu me pego nisso e, Senhor, preciso parar, diminuir a velocidade para dar atenção às pessoas. É importante nós termos essa noção e intencionalmente pararmos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o tipo de viagem que você vê mais coisas quando você está viajando? Quando você vai de avião, de trem, de carro ou a pé? De avião, o que você enxerga? Nada! E quem tem medo não enxerga nada. Eu já falei para vocês, né, que eu fui viajar com uma pessoa que tinha tanto medo, que na hora de decolar ela pediu para me segurar a mão dela. Coitada, estava morrendo de medo. Tem gente que tem pavor de viajar.
Na viagem de avião, o que você enxerga? Nada, chegou. De trem demora bem mais, dá para enxergar alguma coisinha no trem, mas também vai meio rapidinho. De carro, quantas e quantas horas para chegar no mesmo lugar. Mas a pé dá para enxergar tudinho, porque você vai bem mais devagar. Quanto mais rápido você vai, menos você vê. É o que acontece quando nós falamos da sensibilidade de ver as necessidades das pessoas que sofrem. Se nós só corremos de um lado ao outro, nós não vemos, nós não enxergamos, não percebemos. Por isso a palavra de Deus diz a nós, ouça: procurem pensar no seu semelhante e no que é melhor para ele. Talvez o mais importante passo que você possa dar para ter um coração amoroso e repleto de bondade é pedir a Deus que dê a você olhos para ver. É pedir para Deus: Senhor, me deixa que eu tenha um radar espiritual para perceber as necessidades das pessoas. Mas que tipo de necessidade? Qualquer necessidade. Emocional, física, espiritual, material, financeira, profissional, familiar, não importa qual seja. Há sempre pessoas que precisam de ajuda. Sei que alguns de vocês, quem sabe sequer precisariam estar escutando isso, porque alguns nascem com essa inclinação natural em perceber. Tem gente que é mais sensível, percebe quando alguém tem problema. Conheço algumas pessoas assim, extremamente sensíveis ao que acontece ao seu redor. Percebe quando alguém está magoado, quando alguém está chateado, quando alguém está passando por alguma dificuldade. Não significa que essa pessoa que é mais sensível é mais espiritual. Elas foram criadas assim, mais sensíveis. Mas a grande maioria precisa ser intencional nessa. Nós precisamos ser, e essa é a palavra-chave: sensibilidade. Quão sensível é você à necessidade das pessoas? Será que você precisa mudar alguma coisa na sua vida para ser mais sensível? Que nós precisamos ver mais. E precisamos parar de ignorar a realidade das pessoas. O conselho de Deus a cada um de nós nessa área e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos.